Então, nós vamos dar prosseguimento resolvendo essa recursão, que é a recursão para calcular a quantidade de trabalho para resolver uma soma de duas matrizes, cada uma de tamanho n por n. A gente vai quebrar esse problema em 4 somas de matrizes de tamanho n sobre 2, daí essa recursão 4 a 1 n sobre 2, mais θ de 1. Então, essa notação θ de 1 quer dizer que essa função extra aqui é uma função que cresce na mesma velocidade que uma constante, né? Então, para quem não estiver familiarizado com essas notações ômega, θ, notação big O, eu recomendo dar uma olhada aqui no site, né? Big O Notation, né? Na Wikipedia, né? Vocês vão encontrar aí bastante detalhes sobre como provar que uma função tem uma determinada ordem de crescimento, né? Isso é um conceito muito básico em ciência da computação. Eu recomendo que vocês dominem isso. Bom, então, voltando ao nosso problema, então a gente vai ter aqui essas 4 adições. Então, como resolver essa recursão para entender qual a ordem de grandeza de crescimento dessa soma de matrizes? Então, para fazer essa recursão, a gente vai tomar alguns cuidados, destaquei aqui alguns cuidados a se ter. Primeiro, com as condições iniciais. Então, qual a condição inicial do problema? Não fazer simplificações intermediárias, buscar um padrão simples nessa recursão e fazer finalmente simplificações ao final. Então, lembrando que nossa recursão é uma recursão do tipo A1 de n igual a A1 de n sobre 2 vezes 4. A gente tem 4 somas de matrizes, mais alguma coisa que é um θ de 1. Esse é o nosso problema, né? Então, primeiro passo, cuidado com condições iniciais e condições de contorno. Qual vai ser a nossa condição inicial? Que A1 de 1 é igual a A1 de 1. Ou seja, a gente não vai se preocupar com o valor de A1 de 1, a gente vai dizer que isso é uma constante, que vai chamar A1 de 1 e pronto. Ok? É o tempo para somar uma matriz de tamanho 1, 1 por 1. Vai somar duas constantes. Segundo passo, não fazer simplificações intermediárias. Vamos substituir esse θ de 1 por uma constante c. A gente vai escrever que nosso A1 de n é igual a 4 vezes A1 de n sobre 2 mais c, para evitar usar essa notação θ, notação big O, no meio do caminho, só usar o final de tudo. Agora vamos buscar um padrão simples aqui. Então, A1 de 1 é igual a A1 de 1, A1 de 2 é igual a 4 vezes A1 de 1 mais C, ou seja, A1 de 4 é igual a 4 vezes A1 de 2 mais C, que é igual a, substituindo o que a gente encontrou aí em cima, 16 vezes A1 de 1 mais 5C. A1 de 8, e repare que agora eu estou fazendo os passos em potência de 2. Aqui eu também estou sendo esperto para evitar problemas nesse meio do caminho, né? Que seriam problemas relacionados a matrizes que não são potência de 2. Para analisar a ordem de grandeza, a gente pode se restringir a um subconjunto dos números de interesse, a gente não precisa considerar todos. Então, até eu posso botar isso como observação 5 aqui. Ser esperto ao selecionar quais os valores de n que irá se considerar. Por exemplo, só potências de 2. Então, A1 de 8 é igual a 4 vezes A1 de 4 mais C. Isso aqui é 1 de 4 a gente já calculou. Então, isso aqui é igual a 4 vezes 16 vezes A1 de 1 mais 21C. E qual o padrão que a gente repara aqui para simplificação, né? Então, a gente repara que A1
de n, em geral, né, está sendo igual ao quê? Né? N ao quadrado vezes A1 de 1, né? Mais alguma função aqui que cresce mais devagar do que n ao quadrado. Então, vamos chamar essa função de f de n, onde f de n é O de n ao quadrado. Okay? Então, é uma função que cresce mais devagar do que n ao quadrado. Então, dessa análise, a gente conclui que a 1 de n é da ordem de n ao quadrado, que a 1 de n é n ao quadrado vezes uma constante mais alguma função que cresce mais devagar do que f de n. Essa é uma das maneiras de mostrar esse resultado, né? Uma maneira bem construtiva. Então, a gente chega nessa conclusão aqui, que a 1 de n é igual a ordem de n ao quadrado, ok? Bom, tem maneiras alternativas de chegar nessa resposta, por exemplo, fazendo uso de teoremas já pré-existentes na literatura, né? Um desses teoremas é esse Master Teorema da Analysis of Algorithms, né? Que diz que se você tiver uma recursão do tipo t de n igual a t n sobre b mais f de n, você pode concluir de maneira bem natural que esse t de n é a ordem de crescimento dele, né, dependendo de condições simples aqui que se coloque sobre f de n, da ordem de n elevado a log de a na base b. Então, no nosso caso, o que aconteceu? Log de a na base b. O nosso seria o log de 4 na base b, que é 2. 4, log de 4 na base 2 é 2, então é n ao quadrado, da ordem de n ao quadrado. Então, quem quiser também pode dar uma estudada nesse Master Method e, inclusive, entender a derivação dele, que é interessante para pegar mais intuição sobre o que tem por trás da solução dessas recursões, né? E o que está acontecendo aqui intuitivamente, né? A cada vez que a gente resolve um problema de tamanho n, a gente está resolvendo 4 problemas de tamanho n sobre 2, né? Então, a gente está aumentando o nosso trabalho, né? De maneira quadrática, por quê? Né? O nosso trabalho aumenta de maneira quadrática, por quê? Porque, ao invés de resolver um problema de tamanho n, se resolvesse 2 problemas de tamanho n sobre 2, tudo bem, daria na mesma. Seria um crescimento linear. Mas eu não estou resolvendo 2 problemas de tamanho n sobre 2, estou resolvendo 4 problemas de tamanho n sobre 2. O fato de estar resolvendo 4 é que faz com que o crescimento seja quadrático. Ok? Se eu estivesse resolvendo 8 problemas de tamanho n sobre 2, o crescimento seria cúbico e assim por diante. Inclusive, vai ser exatamente isso que a gente vai acabar percebendo ao fazer a multiplicação de matrizes. Então, eu espero que essa breve introdução à solução de recursões tenha ajudado vocês a recordar como resolver essas recursões, por exemplo, para concluir que o trabalho relacionado a esse algoritmo é da ordem de n ao quadrado, que é o mesmo que um double loop summation, ou seja, não tem nada de surpreendente aqui que a soma de duas matrizes seja da ordem de n ao quadrado quando você usa só um processador, ok? Então, ao mesmo tempo a gente pode estar interessado também no tamanho do caminho crítico, né? Então, o caminho crítico vai crescer, né? Que ordem de grandeza? Então, o caminho crítico, ele cresce da ordem de uma matriz de tamanho n vai ser igual ao caminho crítico de uma matriz de tamanho n sobre 2 mais algo constante. Por que isso? Né? É porque a gente faz n sobre 2, né? A gente faz as somas dessas matrizes de tamanho n sobre 2 em paralelo. Então você vai, por exemplo, você começa com uma matriz de tamanho 4, você vai fazer quantas somas em paralelo, né? Você vai fazer as 4 somas de matriz de tamanho 2. Essas de tamanho 2, de novo, vão gerar 4 somas de tamanho 1. Então, a altura dessa árvore, né, que representa um número de somas, a árvore, um problema de tamanho n, ele é igual à árvore de um problema de tamanho n sobre 2 mais uma constante, né? Então, dê uma refletida sobre essa questão aqui, que é uma questão bem importante. E
também sobre, no caso, a solução aqui da recursão, mais uma vez. Usando aquele master método, a gente vê que a solução aqui, no caso, é log de n. A gente pode usar exatamente o mesmo método que eu acabei de mostrar anteriormente para a soma, para calcular o número de trabalho relacionado à soma, para também calcular o tamanho do caminho crítico relacionado a somas. Ok? E a gente pode também considerar agora o caso da multiplicação, C igual a vezes B. Né? Então aqui eu tenho uma multiplicação de duas matrizes, A e B. Ela vai envolver 8 multiplicações, né? Porque cada pedacinho aqui desses é uma multiplicação. Então, esse primeiro termo aqui envolve duas multiplicações, esse daqui duas e duas, total de 8 multiplicações. E 4 adições, são as 4 adições que estão marcadas aí. E a quantidade de trabalho, então, uma recursão bem parecida com o que a gente tinha antes. 8 multiplicações em paralelo, cada uma de tamanho n sobre 2, mais as somas finais. Essa é o número, a quantidade de trabalho que a gente precisa para fazer a multiplicação de duas matrizes. Então, a quantidade de trabalho, de maneira, mais uma vez, não surpreendente, é da ordem de n ao cubo, né? Grande coisa aqui, 3 loops alinhados. E o tamanho crítico, né? Qual é o tamanho crítico desse problema? O tamanho crítico ele é igual a o tamanho crítico de um problema de tamanho n sobre 2, né? Mais o tamanho crítico da soma final, né? da matriz das matrizes resultantes dessas operações. Então, mais a adição final, assumindo o caminho crítico dessa soma final com N processadores. Então, a gente já tinha calculado que esse A infinito de N é da ordem de log N, M infinito de N sobre 2 a gente mantém aqui, então a gente conclui que M infinito de N é igual ao que cresce na ordem de log ao quadrado de N, ok? Então, qual a mensagem que a gente extrai a partir disso aqui? Né? Que M1 sobre N dividido por M infinito de N é da ordem de N ao cubo log ao quadrado de N. Se a gente pegar, para a gente multiplicar duas matrizes, tamanho 1000 por 1000, por exemplo, né, o que a gente teria aqui esse speedup máximo, que é o que a gente chamou de número de operações em um processador dividido pelo número de operações com infinitos processadores, seria de 10 a 7, ou seja, tem um espaço muito grande aí para se aproveitar de paralelismo ao resolver esse problema de multiplicação de matrizes. Então, multiplicação de matrizes é um problema clássico em que se pode aproveitar o paralelismo, e isso aqui, essa ilustração mostra bem esse resultado. Bom, então, com isso a gente conclui a análise dessas recursões e o nosso próximo passo, então, é entender algumas questões mais práticas relacionadas ao tempo que leva para programas paralelos rodarem nesses multiprocessadores.